Essa segunda aula sobre a graça de Santo Agostinho é a continuidade da apresentação das obras que ele escreveu falando sobre a graça. A graça de Cristo e o pecado original. Esta obra foi escrita em 418. Essa obra dá início a um binômio na doutrina da graça. O pecado original e a graça de Cristo, que corresponde ao paralelo antinômico de Adão e de Cristo. É no destino de dois homens, dos quais um nos vende ao pecado e o outro nos redime de nossos pecados, dos quais um nos precipitou na morte e o outro nos liberta para a vida. É no destino, pois, desses dois homens que a fé cristã encontra propriamente sua consistência. Esses dois binômios, que exprimem o mesmo conceito, tornam-se comuns na teologia posterior. O bispo de Hipona insiste sobre a graça interior, evitando reduzir a graça ao simples auxílio de uma revelação vinda de Deus para o agir ético do homem. Possam então os pelagianos ler, compreender, refletir e confessar que não é pela proclamação exterior da lei e da doutrina, mas por uma poderosa ação interior e secreta, admirável e inefável, que Deus é o autor não somente de verdadeiras revelações, mas também de decisões voluntárias de acordo com o bem. Isso é necessário não só para observar mais facilmente a lei divina, o que Pelágio admitia, mas para a sua simples observância. Sobre a graça e o livre-arbítrio, obra escrita por Santo Agostinho em 426. Essa obra nasceu das dificuldades encontradas pelos monges de Adrumeto, na África. Os monges entendiam que a noção de graça, tal qual a explicava o bispo de Hipona, tornava inócuo e até nulo o livre-arbítrio do homem. Diante disto, Agostinho responde: por causa daqueles que imaginam que negamos o livre-arbítrio, quando defendemos a graça de Deus, escrevi um livro com o título da graça e do livre-arbítrio. Nascia, pois, a partir dessa época, a dificuldade que dominará por muito tempo a história da teologia no que diz respeito à compreensão da graça cristã por parte do bispo de Hipona. Agostinho responde de maneira quase catequética, provando a fé cristã pelas Escrituras, tanto sobre a necessidade da graça de Deus, quanto sobre a existência do livre-arbítrio. Segue os argumentos de Agostinho. Penso ter discutido bastante com aqueles que atacam com violência a graça de Deus, graça que não suprime a vontade humana, mas que a muda de mal em bem, e que a ajuda quando ela se tornou boa. A partir desse momento, então, Agostinho dá início a uma reflexão sobre a relação entre graça e livre-arbítrio da vontade humana. Cada um desses dois elementos é verdadeiro, ou seja, nós dizemos a verdade ao confessar tanto a necessidade da graça como a existência do livre-arbítrio. Com efeito, o apóstolo, conclui ele, não quer falar nem da graça de Deus apenas, nem dele só, mas da graça de Deus com ele. Aqui ele está citando São Paulo. Nesta relação, graça e livre-arbítrio são o equivalente de Deus e do homem, e mais precisamente de Cristo Salvador do homem. Depois de ter repetido suas explicações antipelagianas, ou seja, que a graça em sentido estrito não é a lei, que a graça não é a natureza, que não é apenas a remissão dos pecados, Agostinho começa a propor a terminologia de graça operante e de graça cooperante. Para a graça
operante, ele se apoia sobre os seguintes textos. A vontade é preparada pelo Senhor. É Deus quem opera em vós o querer e o fazer. Filipenses 2,13. Vos farei guardar meus costumes. Ezequiel 36:27. E explica. É certo que guardarmos os mandamentos, se quisermos, mas, visto que a vontade é preparada pelo Senhor, temos de lhe pedir que Ele nos dê toda a vontade que necessitamos para que, querendo, façamos. É certo que somos nós que queremos, quando queremos, mas é Deus que nos faz querer o bem. Certamente, somos nós que agimos quando agimos, mas é Deus que faz que possamos agir, quando concede à nossa vontade uma força plenamente eficaz. Uma clareza impressionante. A respeito da graça cooperante, escreve: Deus, cooperando, conclui o que Ele começou ao operar. Pois Ele opera no começo para que queiramos, e Ele mesmo, no acabamento, coopera conosco, quando queremos. Portanto, para que queiramos, Ele opera sem nós. Mas, quando queremos até agir, Ele coopera conosco. Na mesma obra, Agostinho reúne numerosos textos bíblicos sobre a caridade, fazendo o equivalente sobre a inspiração da graça. Agora, sua obra sobre a correção e a graça, escrita em 427. Essa obra, que apresenta uma síntese sobre a relação entre a graça de Deus e o livre-arbítrio da vontade humana, é o escrito teológico mais importante e mais difícil sobre a antropologia cristã no cristianismo latino do século V. Isso vale, sobretudo, para os capítulos 10 a 12. Dado seu caráter conciso e às vezes tão rigoroso teologicamente quanto o Tratado dos Princípios de Orígenes. Substancialmente, a obra trata do modo de cooperação da graça com o livre-arbítrio. O bispo de Hipona sintetiza os fundamentos da doutrina cristã da graça assim: o homem consegue e realiza as possibilidades de sua liberdade pela graça e não vice-versa. Não é pela liberdade que a vontade humana obtém a graça, mas é antes pela graça que ele obtém a liberdade. E além disso, da graça obtém o dom de uma estabilidade agradável e de uma forma invencível. Deus, ao criar os anjos e os homens, dispôs a vida deles de maneira a demonstrar nela, primeiro, o que podia o livre-arbítrio deles e, em seguida, o que podia o benefício de sua graça e o julgamento de sua justiça. Adão foi criado na graça de Deus, numa condição 3 vezes diferente da nossa, herdeira do pecado dele. Ele podia não morrer, não conhecia a luta da carne contra o espírito e podia não pecar. Ao pecar, com seu livre-arbítrio, Adão perdeu essa condição primitiva, arrastando consigo todo o gênero humano, razão pela qual ninguém mais nasce na condição original de Adão inocente. Todo aquele que é libertado de tal herança deve isso unicamente à graça de Cristo. Ao ligar definitivamente Cristo Redentor à liberdade, à libertação da liberdade de todo homem. Agostinho define bem a diferença entre a graça recebida por Adão e a que nos é dada em Cristo. A de Adão era o auxílio sem o qual Adão não podia perseverar no bem em que fora criado. Agostinho chama de o auditorium sine qua non. A graça de Cristo, ao contrário, dá não apenas o poder perseverar, mas a própria perseverança. Agostinho a chama de o auxílio pelo qual se persevera, o adultorium quo.
o bispo de Hipona, profundamente tocado pela ação da graça que dá de novo ao homem uma liberdade liberta do condicionamento da concupiscência, chega a dizer: de tal modo se veio em socorro da fraqueza da vontade humana, que ela é posta em movimento pela graça divina, de um modo indeclinável e invencível. E é por isso que, malgrado sua fraqueza, a vontade não desfalece e não é vencida por nenhuma adversidade. É a bondade de Cristo que opera esse momento de liberdade. E quem amou mais os fracos que aquele que se tornou fraco por todos e, em razão de sua fraqueza, foi crucificado por todos? O tratado sobre a correção e a graça de Agostinho será muito utilizado, sobretudo por Jansênio, que dele fará a chave de sua doutrina. Lendo o tratado, chegaremos à célebre distinção entre a graça suficiente e a graça eficaz. E assim terminamos essa aula. Na próxima aula, nós aprofundaremos as linhas essenciais da doutrina agostiniana da graça.